Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos aqui mais uma vez para estudar com vocês a obra O que é o Espiritismo, que está contido na obra Iniciação Espírita, ao lado das obras O Espiritismo em sua mais simples expressão e também das instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Nós estamos enfrentando aí um diálogo, há uma pequena conferência espírita, né? Então vou pedindo aí a você que está nos acompanhando, que curta, comente, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, informando para você que nós estamos gravando esse vídeo no dia 12 de julho de 2021. Peço também que você possa nos apoiar aí através da chave Pix ou se tornando membro, e também de outras maneiras aí na descrição do vídeo. Fale conosco, @institutorevelare.org.br é o nosso canal de comunicação, que você pode enviar sugestões e críticas, fazer pergunta e etc. Acompanha-nos também no Face e no Insta, através do @revelareinstituto. Estamos também no site www.institutorevelare.org.br. Vamos aqui trazer para vocês, né, esse nosso compartilhamento de conteúdo. Na conversa entre o padre e Allan Kardec, nós estamos tratando de dogmas da igreja. E neste caso em específico, chegaremos no momento em que Kardec utilizará do exemplo de Galileu Galilei para dialogar com o padre acerca dos dogmas da igreja. E aqui nós estamos naquela altura da conversa em que fala-se sobre as comunicações espíritas, se quem se comunica são só os bons espíritos, os demônios se comunicam, não comunicam, o que é aceito pela igreja, o que não é aceito pela igreja. Então, aqui nós vamos então compartilhar com vocês, primeiramente, o conteúdo da conversa, né? Depois que se tratou aí sobre a evocação dos espíritos, a proibição de Moisés, se estava ou não estava contido nos evangelhos e sancionando ou não o que estava no Antigo Testamento, falamos da questão da revelação cristã de Jesus Cristo, se ele anuiu com todas as regras do Antigo Testamento ou não, né? Agora a gente passa para a seguinte avaliação de Allan Kardec sobre as afirmações desse padre. O padre então diz: a igreja não nega que os bons espíritos possam se comunicar, pois reconhece que os santos deram comunicações. Então, pá de cal para quem quer ainda trazer algum tipo de obstáculo, trazendo alguma informação que possa não reconhecer a comunicabilidade entre os espíritos, que implica muita coisa. Porque aquele que se comunica, aquele que fala, ele está vivo. Então nós estamos aí implicando esse reconhecimento na pluralidade das existências, na continuação da vida após a morte, na eternidade da vida de espírito. E o padre então continua: porém ela não pode, ou seja, a igreja não pode considerar como bons aqueles que vêm contradizer seus princípios imutáveis. Os espíritos ensinam as penas e as recompensas futuras, mas não ensinam como ela, a igreja. E finaliza: só a igreja pode julgar seus ensinamentos e distinguir os bons dos maus. Então, ninguém mais, só a igreja. Qual que é a sua opinião sobre isso? Vamos para a resposta de Allan Kardec. Eis a grande questão. Galileu foi acusado de heresia e de ser inspirado pelo demônio, porque vinha revelar uma lei da natureza, provando o erro de um credo que se olhava como inatacável. Seriam considerados como bons os espíritos que viessem opor-se apenas ao que a igreja condena, se eles não tivessem
proclamado a liberdade de consciência e condenado certos abusos, teriam sido bem acolhidos e não seriam qualificados de demônios. Essa é também a razão pela qual todas as religiões, os muçulmanos, tanto quanto os católicos, acreditando-se na posse exclusiva da verdade absoluta, olham como obra do demônio qualquer doutrina que não esteja inteiramente de acordo com o seu ponto de vista. Ora, os espíritos não vêm para derrubar a religião, mas da mesma maneira que Galileu, para revelar novas leis da natureza. Se alguns pontos de fé sofrem com isso, é porque da mesma forma que a crença no movimento do Sol estão em contradição com essas leis. A questão é saber se um artigo de fé pode anular uma lei da natureza, que é obra de Deus. E, se reconhecida essa lei, não será mais sensato interpretar o dogma no sentido da lei, em lugar de atribuir esta ao demônio. Vamos então, brevemente aqui, trazer essas luzes de Allan Kardec a todos nós. Então, nessa pequena conferência, que é o terceiro diálogo, nessa altura é com o padre, na obra O que é o Espiritismo. Né? Por que é uma conferência? Porque ali, além do cético, do padre, né, daquele crítico, tem também o livre pensador. Então, existem vários ali que estão participando dessa pequena conferência. Nesse momento, Kardec está conversando diretamente e respondendo às objeções trazidas pelo padre, que de fato representa as objeções da igreja naquela época. Então, prosseguindo, vamos então trazer aqui para o nosso campo de reflexão que o que está em jogo é esse tipo de análise, né? Como aconteceu com Galileu, quando a igreja julgou que ele estava inspirado pelo demônio ao contrariar dogmas de fé. E ele usando ciência, instrumentos, equipamentos e mostrando através de experimentações. Então, aqui a gente separou dentro dessa resposta de Kardec a afirmação do padre, essa objeção do padre, que ali contém: a igreja não nega que bons espíritos possam se comunicar. Então há comunicabilidade entre os espíritos. A igreja está aceitando isso. Por quê? Porque ela reconheceu que os seus santos, ou aqueles que ela canonizou como tais, deram comunicações. Quem são os bons espíritos para a igreja, se a gente compreende o que está retratado nesse texto? Que são aqueles que concordam religiosamente com os princípios que a igreja instituiu. Se não concorda, não é bom, nem encarnado, nem desencarnado. Mas a igreja, uma instituição humana, considera esses princípios imutáveis. Então ela não permite, não dá o direito de que ninguém venha discuti-los. Qual que é o motivo disso? A igreja pode julgar seus próprios ensinamentos, interna corporis, dentro ali do seu ambiente, através dos seus representantes, e só ela, a igreja, é que tem o direito de distinguir bom de mal. Você concorda com isso? Isso é racional? A quem nós podemos dizer que afetou a igreja com esse direito? Quem que atribuiu à igreja com esse direito? Ela vai dizer que isso vem de Deus, mas nós não temos nenhuma prova acerca disso. Nenhuma. Então, por esse fato de que a igreja se julga senhora da verdade, para a igreja só vale o ensinamento, por exemplo, sobre pena e recompensa, como é mencionado pelo padre, de acordo com o que ela compreende. Então, se alguém vier dizer assim, não, pena e recompensa para os espíritos, ela é de natureza moral, não tem natureza física nas penas e recompensas. Não possui nenhum caráter físico, é apenas um caráter moral. Então ela vai dizer, é mau espírito, é demônio, porque está compreendendo diferente. Então ela não se permite evoluir.
Relembro, o que é a igreja? Uma instituição puramente humana. Puramente humana. E Kardec então vai dizer, é esse o ponto. O ponto aqui é esse. A igreja considera bons espíritos os que não condenam seus abusos, ou seja, mesmo tendo abusos ali naquela instituição puramente humana, se o espírito tiver de acordo, seja ele encarnado, desencarnado, até um espírito de porco, eles não vão se preocupar, né? Então a igreja considera bons os que não condenam seus abusos. E aqueles que não vão proclamar que, por Deus ter outorgado aos espíritos livre-arbítrio, todos têm a liberdade de consciência. Quem contrariar o ensinamento, seja qualquer que seja ele, seja espírito encarnado, seja espírito desencarnado, ou o encarnado é inspirado pelo demônio, o desencarnado não, esse é o próprio demônio. Kardec dá esse exemplo muito importante. O Galileu, na sua época, foi acusado pela igreja, teve que ir lá e dizer, né, que não, errei, posso ter errado aqui e ali, né? E ele estava provando que a Terra gira. E que tem a ver com a fé religiosa. Estranho isso, né? Galileu foi acusado de heresia, foi acusado de estar inspirado pelo demônio, né? Será que não seria mais interessante ir lá e se ocupar com o que ele estava buscando provar e verificar aquele aparelho que ele usou, olhar naquele aparelho para ver se tinha razão ou não, e por outro caminho não, mas a ignorância falou mais alto. E ele então, né, teve que dar seus pulos naquela época lá para continuar com a cabeça em cima do pescoço. Qual que foi o papel de Galilei? O papel dele, segundo a gente percebe aqui no texto com Kardec, é papel de um revelador genuíno. Como um homem de ciência, ele revelou uma lei da natureza até então desconhecida. E a igreja o condenou por quê? Porque ele provou que tinha uma crença religiosa e estava errada. Tinha um ponto lá que estava errado. Mas a igreja considerava isso inatacável, como considera várias outras coisas, né? Então, será que existe a infalibilidade humana? Ah, mas está nas escrituras. Mas as escrituras foram escritas por seres humanos. Ah, mas esses seres humanos estavam inspirados por Deus. Cadê a prova disso? Não, eu tenho que crer nisso cegamente. Isso é estranho. No século XXI não cabe mais. Não é mais possível. Já vamos ter que transpor isso correndo. Esse obstáculo aí que é colocado. Ah, não, mas os pais da igreja escreveram sobre isso. Seres humanos interpretando. E será que quem pode o mais não pode o menos? Será que eles também não estavam inspirados por algum demônio, entre aspas, aí? Então, gente, a gente precisa evoluir, precisa buscar a racionalidade. Não tem ponto nenhum que o ser humano crie que seja inatacável. Tudo nós podemos discutir. Tudo, racionalmente, obviamente. O padre, então, está dizendo assim, a igreja não nega, né, que bons espíritos possam se comunicar. Reconhece que os santos deram comunicações, né, ali. Então, a gente vai reduzir essa parte do diálogo da seguinte maneira. Quem é a favor do dogma da igreja é bom espírito, santo da igreja. Quem contraria, mesmo com prova científica, ele está inspirado pelo demônio, ele é o demônio. É isso. Nada mais que isso. Né? Aí Kardec, então, vai dizer, esse é o ponto, esse é o erro. É isso que nós precisamos melhorar enquanto sociedade humana, nós precisamos evoluir nesse sentido. Né? Porque todas as religiões procedem da mesma maneira. Olha que interessante, né? Elas vão convergir na mesma radicalidade. E o fato é acreditar, divulgar
e querer obrigar que o outro compreenda dessa mesma maneira, isto é, que essas instituições puramente humanas estejam na posse exclusiva da verdade absoluta, né? E qualquer doutrina que não esteja de acordo com aquele ponto de vista vai ser obra do demônio. E aí você precisa se conformar com tudo. Você não pode pegar, tá certo aqui, esse aqui tá errado, ou seja, separar o joio do trigo, aproveitar o que é bom, jogar fora o que é ruim. Não, tem que aceitar tudo. Então, gente, provavelmente só obra do demônio. Eu não aceito tudo. Galileu revelou novas leis da natureza. Ele afirmou que as crenças religiosas estavam em contradição com as leis da natureza, com relação a esse tal movimento do Sol, com a questão da Terra ser o centro, né? Geocentrismo, em contraposição ao que foi comprovado, né? O heliocentrismo. E o que que os espíritos fazem? Como Kardec vai dizer, a mesma coisa que o Galileu fez, está revelando lei natural. E a lei é natural, se acredita ou não, é lei da natureza. Então, uma coisa que Deus não está preocupado é se nós estamos de acordo com ele ou não, porque a lei de Deus é imutável. Os dogmas humanos não, sua compreensão, seu raciocínio, seu pensamento. O que você escreve hoje, amanhã você mesmo pode mudar de ponto de vista, mudar de ideia. Os pontos, né, aqui que a gente precisa buscar, e eu coloquei assim, questões racionais. Questões que o Kardec faz com que a gente medite. Os pontos de fé religiosa sofrem com isso, ou seja, com essa possibilidade de se revelar uma lei da natureza. Ora, se a sua fé religiosa é genuína, não vai sofrer em nada. O artigo de fé, ou seja, a minha crença, ela anula uma lei de Deus, uma lei divina. A lei da natureza é obra humana. O artigo de fé foi instituído por Deus, foi instituído pelos homens, pela instituição humana. Como é que a gente se orienta diante dessa situação? Como é que eu vou agir? Então veja, segundo o que a gente depreendeu aqui do encontro, um artigo de fé não anula uma lei da natureza. Reconhecida a lei da natureza como obra de Deus, nós vamos aceitá-la. Provou que nós temos os astros, o movimento dos planetas em torno do Sol, e daí, qual é o problema? O que isso vai mudar na minha fé em Deus? Ou eu tenho uma fé no papel? Num papel que está escrito que a mulher foi criada da costela do Adão, né? Aí até depois o Kardec vai se debruçar sobre isso. As mulheres têm alma ou não? Porque isso é até uma questão filosófica. Não, as mulheres têm alma, sim, viu? Os homens têm alma também. Nenhum vem da costela de ninguém, tem uma lei biológica que rege aí a matéria, não é? Então a gente precisa ter muita calma nessa hora de interpretar com correção, corretamente, com serenidade, racionalmente falando. Então, o que nós concluímos aqui é que um dogma deve ser interpretado sensatamente e sempre convergindo com a lei de Deus, com a lei da natureza. E não é sensato e não é racional eu atribuir uma lei de Deus para um demônio. Você não está sendo mais herege do que aquilo que você está concebendo como heresia? Porque olha que você está aí falando do próprio Deus. Não é verdade? Esse foi o nosso encontro. No próximo, nós falaremos sobre algumas questões que vão estarem de encontro aí com o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando nós também falaremos um pouquinho de teologia, sobre a questão dos demônios, a própria divergência que há entre os integrantes ali da igreja, né? E também da metempsicose. Nesse sentido, eu quero agradecer a todos e todas aqui pela oportunidade de dizer a vocês que a gente volta estudando a obra O que é o Espiritismo, que está contida na obra Iniciação Espírita, e buscar terminar essa conversa, esse diálogo muito rico de Allan Kardec com o padre, em que a gente tem a possibilidade de meditar
sobre muitas coisas, sobre muitos temas. Eu quero agradecer a Deus e a Jesus, dizer para vocês que encontro-os em um próximo vídeo. Até lá!